Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Humanizia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, a gente está corrigindo o Enem de 2019, né? Primeira aplicação, caderno azul. E essa questão é de ciências humanas, né? É a questão 66. A questão 66, ela é bem interessante. Ela fala sobre o SUS, né? Sistema Único de Saúde. Aí ela traz um texto para a gente o seguinte: a criação do Sistema Único de Saúde, SUS, como uma política para todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve modelos de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar com valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 1988. Então, uma questão aí de história, né, de filosofia sobre os direitos e sobre o SUS, né? Revista Saúde e Debate. Aí a pergunta diz o seguinte, né? Descreve o seguinte: segundo o texto, duas características da concepção política pública analisadas são: A. Paternalismo e filantropia. B. Liberalismo e meritocracia. C. Universalismo e igualitarismo. D. Nacionalismo e individualismo. Ou é revolucionarismo e coparticipação? Pausa o vídeo, tentem fazer aí, vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, né? A questão aborda um assunto muito importante, um assunto importantíssimo, que é sobre o SUS, né? Sobre as diretrizes do SUS, o que ela defende, né? O texto descreve sobre o que é o SUS, né? Qual o objetivo dele, o que ele defende, né? Então, se a gente for analisar, a própria questão já dá o direcionamento aí pra gente. Por isso que se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Olha só. Aqui ele retrata o seguinte: a democracia que envolve o modelo do Estado, no qual políticas públicas protegem, né, os cidadãos e reduzem as desigualdades, né? Então, no caso aí, você já pode aí deduzir pelo fato de igualdade. Então, extinguir, né, eliminar as desigualdades. Então, sim, ele tem o igualitarismo, né? Que é exatamente isso, acabar com as desigualdades aqui, né? E o universalismo, por quê? Ele protege o cidadão, né? Ele deve ser valorizado e defendido como um avanço civilizatório. Olha só, a cidadania contribui para assegurar o exercício dos direitos, né? O pluralismo. Então, a questão de pluralismo, ser pluralista, no caso, inclui no universalismo, que é exatamente isso, né? Para todos, direitos iguais a todos, né? Sem preconceitos, olha só. O pluralismo político de bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Então, a universalidade também. Por isso que ele engloba o universalismo e o igualitarismo, beleza? O texto traz isso pra gente, né? Que deve ser valorizado e defendido aí pela cidadania. Então, é exatamente isso que ele vai direcionar pra gente, né? O Sistema Único de Saúde, ele engloba tudo. Além do universalismo, também o igualitarismo, exatamente por ele reduzir as desigualdades, né? E também fortalecer a cidadania. O como, né? De que maneira? Através dos exercícios de direitos, do pluralismo, né? Valores de uma sociedade fraterna, né? Sem preconceitos, exatamente colocando também, conforme prevê a Constituição aí, né? Então, é universalidade para todos, né? Então, toda vez que vocês lembrarem de SUS, exatamente, né, no Sistema Único de Saúde, é importante vocês saberem que ele defende esses dois pontos, universalismo e igualitarismo, beleza? Por que não é só por que não são as outras, né? Paternalismo e filantropia. Aqui no caso, ele não trata de paternalismo, né? O texto não descreve isso. Ele já te direciona mais para o universalismo, né? Se a gente for analisar, o texto não trata a questão de paternalismo, né? Filantropia? Pode ser,
mas o texto não descreve a questão paternalista, né, pra gente. B. Liberalismo e meritocracia. Aqui no caso, se a gente for analisar em relação ao texto, gente, voltando aqui, houve um probleminha, mas voltando aqui, né, na questão, por que não é liberalismo e meritocracia? Tá, liberalismo pode até ser, mas meritocracia, por mérito, não, né? O próprio texto traz pra gente que ele é universal, sem preconceito, sem desigualdade. Então, não é uma questão de meritocracia, né? Por isso que também não é a B. D. Nacionalismo e individualismo? Também não, pelo contrário, né? Não é individualista, ele é universalista, né? Para todos. Então, não é também. Letra E, né? Revolucionarismo e coparticipação. Revolucionarismo aqui no caso, né, gente? Poderia até ser, né, porque é uma grande revolução aí, né, no fato aí de ser uma mudança, né, de valores, mas não é coparticipação, né? Então não poderia ser também aí no caso a letra E. Em relação a isso, no caso, o SUS é um sistema gratuito exatamente para acabar aí com a desigualdade, né? Por ele ser exatamente pluralista, universalista, né? Visar o bem-estar, valores de uma sociedade fraterna, sem preconceitos. Então, de acordo com os direitos aí da Constituição, para todos. Por isso que ele né, no caso aqui, até mesmo no comecinho do texto, ele trata isso, né? Um modelo que reduz as desigualdades dos cidadãos. Então, por isso que o texto direciona, e ele trata isso, a questão muito de universalidade, né, e de igualdade. Por isso que é universalismo e igualitarismo, beleza? O próprio texto já te direciona para isso, né, quando o texto retrata aí a questão da cidadania, no caso aí a democracia, que envolve o modelo do Estado aqui, protege os cidadãos e reduz as desigualdades, né? Contribui para assegurar os exercícios de direitos, o pluralismo político, o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista, beleza? Então, por isso que ele é universalista, né? Por isso que é universalismo e igualitarismo, beleza? Bom, espero que vocês também tenham acertado aí. Cuidado com as outras alternativas, né? Apesar de não ter muita pegadinha, porque o próprio texto já vai te direcionar, né, em relação às outras aí, você saberia aí, conseguir fazer essa questão aí através de analisar o próprio texto, o objetivo do texto, tá bom? Mas cuidado aí para não confundirem. Espero que vocês também tenham acertado. Questão importantíssima, né? Retratar aí sobre o SUS, né? Uma questão aí de história e sociologia também, muito de humanas aí, dos direitos aí na questão de saúde pública. Beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Vejo vocês nas próximas questões de humanas. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir e compartilhar aí, que vai estar ajudando bastante aí na divulgação de conhecimento para vocês aí nos estudos, e desejo a todos aí bons estudos e espero ter ajudado vocês aí com mais uma questão aí de humanas, tá bom? Vejo vocês nas próximas questões de humanas aí do Enem. Um abraço e até a próxima.